Olá, pessoal. Continuando nossa aula dessa semana, a gente vai tratar um pouco agora sobre a Revolução Russa. Essa revolução aconteceu no primeiro quarto do século XX e ela tem desdobramentos porque ela foi a que colocou o primeiro governo, ela implantou o primeiro governo 100% socialista em um estado. Então a gente vai tratar um pouco. Esse da imagem é o Vladimir Lenin, o primeiro ditador após a Revolução. No contexto histórico, a gente vai ver que a Revolução Russa foi um conjunto de acontecimentos que acometeram o Império Russo no primeiro quarto do século XX e, como eu tinha dito, ele foi a primeira revolução que colocou um regime comunista pautado no socialismo científico de Marx e Engels. Aqui a gente pode ver o Marx e o Engels e aqui a obra deles, Manifesto do Partido Comunista. No momento da Revolução, a Rússia era governada pelos os czares da dinastia Romanov. E o que aqueles czares eram? Eles eram absolutistas ainda, eles eram governantes absolutistas. Tanto que czares deriva de César, mostrando as características quase feudais ainda da Rússia em pleno século XIX. E o que isso significa? Que a Rússia não havia passado pela uma onda verdadeira de revoluções burguesas até esse momento. Então o povo estava numa situação de servidão ainda, na maior parte dos camponeses e essas coisas. Em relação ao contexto histórico ainda, durante a segunda metade do século XIX, durante aquele período de Segunda Revolução Industrial que a gente falou, que as potências europeias estavam em processo de expansão comercial, tanto que houve o período neocolonial, né, que eles expandiram para África, para a Ásia, para a Oceania. Vale lembrar que os motivos para que eles fizeram essa expansão, que foi o, o fluxo de produtos que estavam sobrando dentro do seu mercado para esses novos mercados, a procura de matérias-primas, metais, pedras preciosas e metais para matéria-prima da indústria, a mão de obra barata e a exploração desses povos dentro dessa segunda metade do século XIX. Então, a Rússia, como não havia passado pelas revoluções burguesas, ela não havia passado por um processo de industrialização propriamente dito. Então, o que acontece? Como ela ainda tinha características feudais, e tinha líder absolutista ainda, o proletariado russo não havia se fomentado de uma maneira natural. Não havia se formado a partir de indústrias, entre aspas, totalmente russas. Então, é, a Rússia sofreu um processo artificial de industrialização. Por quê? Durante essa segunda metade do século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, alguns países capitalistas começaram a instalar indústrias no território russo. E esse processo artificial de industrialização acabou adicionando nessa amálgama que era a sociedade do Império Russo, de camponeses, entre aspas, ainda ligados à terra, que eram servos, e esse governo absolutista, que teoricamente havia uma nobreza ainda, que governava dentro desse estado, acrescentou no meio desse caldeirão social a classe proletária. E essa classe proletária, ela surgiu num período muito complicado. Por quê? Porque ela ainda tinha que lidar com a opressão do Estado, porque era absolutista, não havia eleições, não havia direitos trabalhistas, esses benefícios que demoraram muito para chegar no processo de industrialização natural em algumas nações, como a Inglaterra, como a França, etc. Agora que a industrialização chegou na Rússia, eles não detinham esse tipo de direito. Então, a partir desses problemas de não ter direitos, do operariado não ter esse direito no seu campo de trabalho, e também por problemas sociais que a Rússia enfrentava, como a miséria, a fome, porque não se havia produção suficiente para o seu povo, não havia pagamentos dignos a esses proletários, nem só aos proletários, também aos camponeses. Os camponeses a gente vai perceber que nessa revolução teve um papel muito mais ativo que nas revoluções burguesas.
todo esse conjunto de fatores permitiu uma organização clandestina desse operariado. E o que que isso causou? Essa organização clandestina promoveu que se organizassem os movimentos operários e proletários dentro da Rússia, as organizações sindicais, eu não coloquei aqui, mas as organizações partidárias. Então, a gente pode ver que a Rússia, entre aspas, pulou uma etapa, que foi aquela etapa de industrialização natural, em que se insere os burgueses, donos do meio de produção, em que se cria a classe proletária, e essa classe conquista seus direitos trabalhistas, como aconteceu na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial. Só que a Rússia teve um processo totalmente artificial no que tange esse processo. E um desses movimentos que se organizaram clandestinamente até o momento foi o Partido Operário Social Democrata dos Trabalhadores Russos. Esse partido é o personagem principal dessas revoluções que vão acontecer. E eu vou tratar agora de 1905 até 1917 e depois o desenrolar da Guerra Civil e da Revolução Bolchevique e sua consolidação, tanto com Lenin quanto com Stalin e aquela disputa entre Stalin e Trotsky. E a gente vai tratar disso agora, a partir do Partido Operário Social Democrata dos Trabalhadores Russos, que eu vou tratar no próximo slide. Então, o que que era o Partido Operário Social Democrata dos Trabalhadores Russos? O nome é grande, pode assustar, mas é bem simples. O partido era basicamente um dos movimentos, de onde ditava basicamente os acontecimentos revolucionários russos. Por quê? Porque dele saíram as principais figuras revolucionárias desse período. Saiu o Vladimir Lenin, saiu o Leon Trotsky, saiu o Joseph Stalin. O Joseph Stalin tipo assim, é bem menos, mas se fala muito do Lenin, se fala muito do Trotsky, se fala muito do Kerensky, que a gente vai tratar um pouquinho deles durante a aula. Esse partido ele era dividido em uma ala menchevique. A gente vai entender essas divisões. O que, que significava ser menchevique nesse partido? Essa ala era composta por operários que acreditavam que o socialismo deveria ser atingido através de um processo capitalista. Então, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam tomar o poder, fazer um pacto do proletariado com os burgueses e passar por um processo capitalista para criar uma base, uma estrutura básica nesse estado, para que a revolução tivesse suporte para se instaurar o socialismo. Era uma ala mais moderada, a gente pode ver. E aqui a gente vê agora a ala bolchevique. O que quer dizer a ala bolchevique? O que significava ser um bolchevique? Significava fazer parte de uma ala composta por operários que defendia a revolução imediata. O que isso queria dizer? Defender a revolução imediata eles queriam instituir imediatamente a ditadura do proletariado segundo aqueles moldes do Karl Marx, como eu disse no primeiro slide, que era baseado no manifesto do Partido Comunista, dizendo que proletários do mundo, trabalhadores do mundo univos, que o verdadeiro detentor dos meios de produção deveria ser o próprio trabalhador para que ele conseguisse superar as forças do meio de produção impostas pelos burgueses. Então eles queriam instaurar diretamente essa ditadura do proletariado e essa era uma das principais pautas de defesa da ala bolchevique. A gente vai ver daqui a alguns slides que a ala menchevique e a ala bolchevique foram os principais combatentes entre si durante o período revolucionário. Elas se antagonizavam e elas variavam no poder. Uma hora menchevique, uma hora bolchevique, prevalecendo os bolcheviques com o fim da Guerra Civil em 1921. Então, através dessas pautas de defesa, tanto da ala menchevique quanto da ala bolchevique, eles faziam parte desse partido aqui. Essa fotinha, essa é o emblema do Partido Operário Social Democrata dos Trabalhadores Russos. Se iniciaram os movimentos revolucionários em 1905. Então, o que foi a Revolução de 1905? Esse foi o primeiro momento de levante dos russos perante o governo do czar Nicolau II.
Nicolau II, vale lembrar, ele vem de algumas casas reais, ele é primo do atual Kaiser da Alemanha, Guilherme I, Guilherme II. E as casas eram bem é, ligadas entre si. E a dinastia dele, que era a dinastia dos Romanovs, ela vinha de muito tempo, tipo de 4 séculos atrás. Então era um governo, entre aspas, bem estável. Eles não tinham muitos levantes políticos dentro da Rússia. Em frente ao palácio do czar foi organizada uma manifestação pacífica, que os trabalhadores levaram cartas pro czar para que eles conseguissem algumas melhorias, que o czar revesse o seu quadro de conselheiros, que eles não estavam aconselhando o czar bem. Isso era tipo assim, foi uma tentativa de mostrar um apoio ao czar, uma confiança a ele, mas que o czar prestasse atenção em quem estava ao seu lado. Foi basicamente isso. E essa manifestação pacífica ficou visível quando os integrantes dessa manifestação eram operários, camponeses, etc., que levaram até suas famílias. Tinham pessoas com os filhos nos braços durante essa manifestação. Só que o czar ele não ficou satisfeito vendo essa manifestação em frente ao seu palácio. Ele viu como uma afronta ao seu poder, uma audácia dos seus súditos, e ordenou que sua tropa de segurança pessoal, os cossacos, permitiu que eles atacassem os manifestantes em frente ao palácio. Ele, ele foi escoltado para fora do palácio, para uma construção segura dos czares, e os cossacos bateram, mataram centenas de pessoas dentro desse movimento. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento, que aconteceu dia 22 de janeiro de 1905. Aqui uma imagem do Domingo Sangrento e aqui uma fotinha, uma ilustração do Nicolau II. Agora a gente vai entender os desdobramentos dessa Revolução de 1905. Devido a essa repressão exacerbada, muitos levantes populares se iniciaram, devido àquela movimentação política que já vinha efervescendo dentro da Rússia, dentro do Império Russo. Assim, houveram muitas greves operárias, revoltas camponesas e até mesmo motins dentro da marinha. Inclusive tem um filme muito bom que chama-se Encouraçado Potemkin. É um filme de 1921, é difícil de achar, que retrata um pouco sobre esse levante dos marinheiros é, contra as repressões sofridas por eles dentro da marinha russa. Vendo tanta revolta, o czar resolveu fazer algumas concessões para acalmar esses levantes. Algumas das concessões foram: ele convocou as eleições para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa no Império Russo se chamava Duma. E essas eleições foram convocadas para o ano seguinte e ele decretou a liberdade de organização política dentro da Rússia. Só que essas medidas eram só fachada. Primeiro, o czar detinha total controle sobre a Duma, que fazia que a as medidas tomadas nessa Assembleia Legislativa sempre beneficiassem o status quo pro czar. Então foi mais ou menos uma jogada de fantoche ali. Ele colocou pessoas dentro da Duma que eram de sua confiança e controlou eles para continuar mantendo seu poder. E continuou mantendo até 1917. Só que a melhor coisa que se tirou dessa revolução de 1905 foi a liberdade de organização política na Rússia. Então todos aqueles partidos, todos aqueles sindicatos, todas aquelas manifestações, tudo agora era legalizado, antes era clandestino. Então, o único ponto positivo foi esse lançamento dos partidos e dos movimentos políticos e também o lançamento das figuras líderes das revoluções de 1917. Trotsky, Lenin e eu esqueci de colocar aqui o Kerensky. Então a gente já vai passar, tipo, 1905 a 1917. Eu vou só tratar um pontinho antes de começar esse slide, que o que aconteceu em 1914. O que eu acabei de explicar na aula passada. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. A Rússia formou principalmente a fronte oriental de guerra contra a Alemanha
e conseguiu cercar, mas sofria grandes derrotas contra a Alemanha, porque ela tinha grandes crises estruturais e econômicas. E a situação da Rússia de 1905 a 1917 só piorou. A situação de fome piorou, a situação de miséria piorou, a repressão ainda continuava e a Rússia em 1917, dentro de uma guerra contra uma potência industrial como a Alemanha, se viu sendo inútil dentro de um conflito. Ela só tinha massa, não tinha tecnologia, não tinha armamento próprio, não tinha tecnologia, enquanto os estadunidenses estavam atacando com tanques a Alemanha, a Rússia estava usando espadas, entre aspas, contra a Alemanha. Vamos colocar assim, não tinha armamento suficiente para todo o seu exército. Então, houve a Revolução de Fevereiro de 1917, visto que ocorreu essa acentuação dos períodos de crise, de miséria e fome devido à guerra. Então, a Rússia semi-feudal ainda estava em uma guerra contra a Alemanha, que era uma potência econômica, e tinha enormes crises estruturais e econômicas. Em 1917, portanto, a economia da Rússia desmoronou, causando uma acentuação da situação de miséria e fome do povo russo. Isso aqui começou a efervescer a Rússia novamente e isso explodiu dentro da Rússia, internamente. É, isso causou as movimentações operárias e camponesas na Rússia. A Revolução de Fevereiro de 1917, a gente pode falar em Revolução de Fevereiro, Março, porque o calendário russo era diferente, então ficou entre ali fevereiro, o fim de fevereiro e começo de março de 1917. É, em fevereiro, a situação de levante saiu do controle e a força policial não conseguiu conter esses levantes. E o que aconteceu com a falta de contingimento da força policial? Tudo desmoronou. O czar Nicolau II abdicou do trono e colocou fim à dinastia Romanov, que foi uma das casas reais mais estáveis da Europa. Nesse momento é instaurada uma república burguesa liberal. A burguesia russa tinha começado a se formar devido a esse processo de industrialização artificial. Começou-se a ter um processo de industrialização e assim houve essa força burguesa se formando. E essa república burguesa liberal se formou sobre a figura do governante Lvov. Esse aqui é o Lvov. Durante esse período de governo, esse governo teve uma curta duração, durou de fevereiro a outubro, novembro, não, durou de fevereiro a abril, desculpa. É, e o que causou esse tão curto governo? Primeiro, o Lvov ele era um governante burguês e como o movimento operário estava tão forte dentro da Rússia já, porque ele veio de um processo de tanta repressão e tipo se organizou clandestinamente, que o povo russo já estava bem organizado contra esse tipo de opressão. Tanto que o governo do Lvov ele não fez mudança nenhuma em relação ao governo do czar. Apenas tirou um líder absolutista e colocou um líder burguês, que estava governando de você para os seus próprios. A situação dos trabalhadores não mudaram com o governo burguês. É inocência pensar que um governo burguês iria trazer benefícios para os trabalhadores, sendo que eles lucram com a exploração dos trabalhadores. Portanto, houve essa curta duração do governo do Lvov, e ele também não tirou a Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E isso causou a sua deposição em abril de 1917. Dessa forma, com a deposição de Lvov, instaurou-se um governo provisório do Partido Social Revolucionário sob o governo de Kerensky, Alexander Kerensky, em abril de 1917. Os meses se passaram sobre o governo de Kerensky, em 1917, de abril até mais ou menos fim de outubro, começo de novembro. A situação até que tentou mudar, mas a situação de miséria se manteve, além do fato que a Rússia não se retirou da Primeira Guerra Mundial. O Kerensky ele fazia parte do Partido Revolucionário, mas ele era bem mais moderado. Ele não tinha as visões do Lenin, visões do Trotsky em relação à revolução imediata, então ele era bem mais tendendo para o lado dos mencheviques. E ele não retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi um dos pontos que levou à Revolução Bolchevique de outubro e novembro de 1917. Mas lembrando, o Kerensky
não é que ele não fez nada. O Kerensky fez muitas coisas. O Kerensky tinha sido ministro da Justiça durante grande parte do governo do Lvov. Ele foi ministro da Justiça por um tempo. Ele conseguiu introduzir os inícios do sufrágio universal dentro da Rússia. Então, ele era um ativista político importante. Só que ele não conseguiu fazer as coisas andarem de maneira rápida, como tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era o que estava trazendo miséria ao povo. Muitos recursos da Rússia estavam sendo direcionados ao militarismo, ao seu exército, enquanto seu povo passava fome, enquanto seu povo morria de frio. Então são nesses meses do governo de Kerensky, de abril até outubro, novembro, que os bolcheviques ganham popularidade. E dando popularidade aos bolcheviques, eles ganham apoio. E ganhando apoio, eles tomam o poder. Durante esses meses, então, ocorreu o fortalecimento dos bolcheviques. Com a representação principalmente do líder Vladimir Lenin, os russos começaram a se organizar em torno dos bolcheviques, que ganhavam cada vez mais apoio. Isso ganhou cada vez mais apoio que o Lenin começou a escrever obras que exaltavam o povo russo, chamava o povo russo à luta, falava que eles deveriam se levantar contra seus governantes e deveriam assumir o poder do Estado, deveriam instaurar um governo mais justo, mais igualitário, que todos fossem iguais. Era o princípio, eram os princípios comunistas chegando ao Império Russo pela primeira vez. E com as teses de Abril, que foram escritas pelo Lenin, ele exalta o povo russo com as seguintes frases: paz, pão e terra. Ele queria paz, ele queria que o povo fosse libertado da Primeira Guerra Mundial. Ele queria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele queria paz também em relação ao fim da repressão do Estado contra os trabalhadores e contra essas organizações partidárias, muito vistas em 1905. Ele também queria pão, ele queria que seu povo não passasse fome, e ele queria terra, ele queria que a reforma agrária se instaurasse e o acesso à comida ficasse mais fácil. A segunda frase, todo o poder aos sovietes. Ele exaltava que o território russo fosse feito e fosse governado pelos sovietes. O poder emana do seu povo. O poder deveria ser comandado pelo seu próprio povo. O Lenin, ele vem de camadas populares, entre aspas. Ele foi um estudioso, mas ele vem de camadas populares. Então, ele traz essa referência de que o governo, as lideranças do governo deveriam vir do povo e deveria governar para o povo. E dessa forma ele defendeu basicamente a rendição sumária da Rússia na guerra e a reforma agrária para combater a fome. Nesse mesmo período em que o Lenin ganha esse aparato teórico, essa exaltação do povo russo, o Leon Trotsky ele organiza uma milícia revolucionária que se tornaria a Guarda Vermelha, que é o braço armado da Revolução Bolchevique. Essa Guarda Vermelha que vai formar o Exército Vermelho durante a União Soviética e durante os primeiros anos pelo comando do Leon Trotsky, que foi um dos revolucionários ao lado do Vladimir Lenin. Aqui umas fotos do fortalecimento bolchevique. Aqui o Lenin fazendo seu discurso. Aqui as teses de Abril. E aqui uma figura que chamava o povo russo à luta. A foice e o martelo mostrando o símbolo do trabalho. Tanto a força camponesa quanto a força operária estavam unidos pela primeira vez na Rússia a fim de trazer a revolução do povo para o povo. Durante a Revolução de Outubro, eu coloquei novembro aqui, mas pode ser Revolução de Outubro ou novembro de 1917, devido à impopularidade do próprio governo do Kerensky, como eu tinha dito, ele não tirou a Rússia da guerra, ele não fez tantas mudanças em relação à fome e à miséria, a Guarda Vermelha, sob a liderança do Trotsky, marcha até Moscou e depõe o governo do Kerensky. Então, tinha fim o governo provisório do Partido Revolucionário. E assim se inicia a Revolução Bolchevique, sob o governo de Vladimir Lenin. E, por fim, haveria a ascensão da Revolução Socialista propriamente dita. O governo, assim que foi tomado, foi dado a Vladimir Lenin, que tinha uma alta popularidade entre os russos devido às teses de Abril e sua exaltação ao seu próprio povo, e ele inicia um programa de implantação de medidas socialistas. O que o Lenin faz? O Lenin, primeiro, nacionaliza os bancos, ele estatiza todos os meios de produção e ele coloca fim à propriedade privada. O que isso significa? Ele começa a planificar a economia russa. O que é planificar? Ele começa a colocar
todo mundo em situação de igualdade dentro do território russo. E além disso, ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial através do Tratado de Brest-Litovsk, que, como eu tinha dito na aula passada, durante a Primeira Guerra Mundial, foi assinada numa cidade polonesa chamada Brest-Litovsk. Assim, nesse tratado eles estipulam algumas fronteiras entre a Rússia e a Alemanha, com a Rússia pegando a fronteira, alguma parte da Polônia, Ucrânia, que é onde seria iniciado aquela parte da cortina de ferro durante a União Soviética. Então, a partir da Revolução Bolchevique, a tomada do poder pelos bolcheviques, inicia-se a Guerra Civil em 1917 a 1921. Nesse período de 3 anos de guerra, se inicia uma guerra civil muito sangrenta entre os bolcheviques, de um lado, contra os mencheviques. Só que os mencheviques, eles sofriam... eles não sofriam, eles tinham apoio tanto dos burgueses russos, que detinham alguns meios de produção ainda, porque estava um processo ainda de adaptação das medidas socialistas do Lenin, porque não haviam sido postas em prática tudo, porque teve a Guerra Civil. E os mencheviques também tinham apoiadores das potências capitalistas, Inglaterra, França, Estados Unidos. Assim, essas potências apoiavam porque não queriam ver um governo socialista barra comunista sendo instaurado verdadeiramente, porque isso daria exemplo a outros países e esses outros países não queriam lidar com essa ameaça. Essa ameaça vermelha a gente vai ver muito durante a Segunda Guerra Mundial, até que não, mas durante a Guerra Fria, que eu vou tratar com vocês também, vocês vão ver que é um medo irreal que os países do Ocidente sofrem de estarem sendo forçados aí pelo socialismo quando medidas sociais estão sendo postas. Todavia, o conflito se alongou devido a esses apoios. Os bolcheviques lutaram contra os mencheviques e esses seus apoiadores, e a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Só que, só que as potências que estavam apoiando e estavam dando gás para os mencheviques, elas cansaram de guerrear, entre aspas, porque eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, aí iriam enfiar numa guerra civil lá na Rússia para lutar. Aí, tendo esse recuo desses apoiadores, os mencheviques acabaram sendo sobrepujados pelos bolcheviques. E assim, os bolcheviques ganharam a Guerra Civil Russa, que aconteceu de 1917 a 1921. Foi uma guerra muito sangrenta, colocou o povo russo numa situação muito triste. Porque mesmo os bolcheviques sendo vitoriosos, eles viram como a Guerra Civil deixou a Rússia. Deixou uma situação de fome, de miséria, de frio e de destruição. A Rússia já vinha mal das pernas desde sempre. Agora, nessa transição, houve uma guerra civil que matou muita gente e o resto que sobreviveu ainda passava muitas necessidades. Então, através desse período na hora que essa guerra acaba, o Lenin senta com o seu staff, com a sua equipe e decide: a gente vai ter que colocar a Rússia nos eixos, a gente tem que a gente tem que organizar a nossa casa. E assim o Lenin implanta a nova política econômica da Rússia, que a gente vai tratar um pouquinho agora. O que é a nova política econômica? Vocês podem ver a sigla NEP ou NPE. Após a consolidação do regime bolchevique, iniciou-se a organização da Rússia. Só que a Rússia, nesse momento, já se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, estava se formando ainda. A cortina de ferro tinha começado a se formar, porque a URSS ela é a Rússia, mas algumas repúblicas socialistas que foram forçadas a implantar o socialismo pela Rússia, para formar uma cortina de ferro para a Rússia. Então, a primeira fase dessa nova política foi imposta pelo Lenin durante os primeiros anos da União Soviética. E o que acontecia? Ele instaurou um regime socialista, só que com características de mercado capitalista. O que isso quer dizer? Ele privatizou alguns meios de produção. Eu não lembro direito as categorias que ele privatizou, mas que eu me lembro era tipo assim: uma indústria com menos de tipo X trabalhadores. Essa indústria poderia ser privatizada para usufruto próprio de um burguês. E tipo, coisas assim. E por que ele fez isso? Ele até escreveu um livro, Um Passo em Frente e Dois Passos Atrás. O que ele queria dizer com isso?
Ele queria dizer que a Rússia deveria dar dois passos atrás para poder dar um passo à frente. Isso significava que, implantando medidas capitalistas de mercado, ele conseguiria dar uma base para a Rússia conseguir se desenvolver bem. E até certo ponto isso é verdade. Se ele desenvolvesse bem uma parte capitalista da Rússia, dando suporte, tipo, fazendo uma industrialização, entre aspas, mínima, é, dando condições boas de vida até certo ponto para os seus trabalhadores, a revolução socialista propriamente dita, vinda daqui a alguns anos, ela seria muito mais bem aceita porque haveria capital, haveria dinheiro, haveria reservas monetárias próprias da Rússia para conseguir manter a revolução. Porque a revolução da Rússia, ela não é que a revolução não dá certo. A revolução se sufoca. Porque além das dificuldades internas de conseguir se instaurar isso, ela sofria pressões externas, pressões das potências capitalistas de não conseguir instaurar isso. Então sempre teve uma luta contra essa instauração. Então muita gente fala: ah, socialismo não existe porque nunca deu certo. Deu certo. Só que caiu por causa das pressões externas, por causa do descrédito que o socialismo teve devido a algumas medidas que o regime toma. Mais uma vez lembrando, o regime instaurado na União Soviética não é um regime padrão ouro, não é um regime modelo, porque houve erros. Claro que houve. Eu vou tratar daqui a pouco que a burocratização do Estado soviético foi uma coisa terrível, porque dava descrédito a toda revolução, que levantou pautada na igualdade do seu povo, no poder emanando do povo, mas a burocratização da União Soviética garantiu que houvesse uma elite. Então eu não estou aqui defendendo o comunismo, não estou aqui defendendo o socialismo, eu só estou dizendo que era e é um governo um sistema de governo que pode dar certo desde que se haja vontade de se instaurar e preocupação com seus trabalhadores. A União Soviética não se manteve porque os Estados Unidos fez propaganda a rodo para derrubar, vamos falar assim, e fazer boicotes e tudo mais. Então, essa primeira fase da nova política econômica acabou colocando alguns meios de produção para privatizar, para fazer essa base sólida para o socialismo se erguer. Acho que essa primeira fase é só isso. Esse início de período foi muito próspero à União Soviética. A economia reviveu, vamos falar assim, as relações diplomáticas estavam asseguradas, a fome e a miséria haviam sido reduzidas pela reforma agrária, o alimento conseguia chegar aos trabalhadores, etc e tal. O pessoal parou assim, não todo mundo parou de morrer de fome, entre aspas, né? Mas em relação ao quadro que a União Soviética vivia anos atrás, eles estavam em um quadro próspero. Aí entra aquela parte que eu disse para vocês. Os problemas do regime já existiam bem no início. A alta burocratização do sistema, do aparato governamental, era um câncer dentro da revolução. Por que era um câncer? Fez com que existisse uma elite de poder dentro da União Soviética. E isso ia contra o miolo, contra o cerne ideológico da revolução. O cerne da revolução era a igualdade. O cerne da revolução era planificar a economia, era colocar todos em um patamar de igualdade. Era basear tudo nas escritas, nas teorias do Karl Marx e do Friedrich Engels. Só que essa burocratização acabou criando a elite governamental. E a elite governamental vai ser a responsável por tornar esse sistema de governo tão estigmatizada. E o que acontece de pior ainda? Nesse período, o grande líder Vladimir Lenin morre de uma hemorragia generalizada. Aqui uma representação da morte dele. Ele morre. E aí a URSS, a União Soviética, vai ser dividida entre dois lados. O poder vai ser disputado entre dois, entre aspas, discípulos do Lenin. Então, há a cisão dos bolcheviques, o governo de Joseph Stalin. Com a repentina morte de Lenin, o governo se viu em disputa entre o Leon Trotsky e o Joseph Stalin. Opa, eu errei aqui, gente.
Na hora que vocês forem ver, é Trotsky e Stalin. O Lenin morreu. É, Todavia, o Stalin, eu confundi esse slide inteiro, ó. Aqui é Stalin. O Stalin tinha maior controle burocrático do regime. O que isso quer dizer com controle burocrático do regime? É, Ele conseguiu sobrepujar o apoio que o Trotsky tinha dentro do regime e conseguiu iniciar seu governo. Tanto que o Stalin começou um programa, tipo assim, um programa de propaganda, uma propaganda, que apagasse o Trotsky da história da União Soviética, como se ele nunca tivesse existido, de modo tipo, de pegar fotos onde o Trotsky está, tipo em palanques, e mandasse apagar o Trotsky da foto, como se ele nunca tivesse ali. Então, vamos só diferenciar o que, cada um defendia, o Stalin e o Trotsky. Primeiro, o Stalin defendia o socialismo de um só país. O que isso queria dizer? Ele queria que o socialismo, primeiro, consolidasse dentro da União Soviética e depois se espalhasse a outros estados. Já o Trotsky, ele defendia a tese da revolução permanente. O que a revolução permanente quer dizer? Quer dizer que a revolução já deveria se estabelecer de imediato em outros estados. Então nem precisaria ter o período de consolidação dentro da União Soviética. Ele já queria levar teóricos, já queria levar sua influência, a influência da União Soviética, a outros estados para que eles pudessem iniciar seu processo de revolução comunista também. E o Stalin acaba vencendo essa disputa por causa daquela, já como eu disse, ele tinha maior controle do aparato burocrático do regime. Ele era íntimo do Lenin. O Trotsky sempre foi mais deixado de lado, porque ele mexia mais com a Guarda Vermelha, apesar do Trotsky ter grande influência, grande importância dentro do regime. Só que o Stalin, de qualquer maneira, ele conseguiu vencer essa disputa e o Trotsky se exilou no México com a Frida Kahlo, onde foi assassinado alguns anos depois pelo regime. Pode perceber que não é brincadeira essas disputas de poder. Tanto que nesse ponto a gente pode ver é, a, a revolução perdeu o rumo, vamos falar assim, com a morte do Lenin. Com a morte do Lenin, a burocratização estava tão alta que permitiu que duas pessoas disputassem o poder de uma revolução que nem deveria ter elite governamental, já que era pautada num comunismo, vamos falar assim. Aqui a gente tem uma fotinha dos dois, aqui o Stalin, aqui o Leon Trotsky, ele foi morto no México, e o Stalin, ele foi governante de 1924 até depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi um dos ícones da Segunda Guerra Mundial. Ele vai se encontrar com Winston Churchill, com o presidente dos Estados Unidos, durante as negociações de paz, etc. E o Joseph Stalin foi o responsável por levar o Exército Vermelho até Berlim durante a captura da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que não foi os Estados Unidos com a Inglaterra e a França que chegaram primeiro à Alemanha, foi o Exército Vermelho que chegou em Berlim primeiro. Então, o governo de Joseph Stalin aconteceu de 1924 a 1953 e o que ele fez? Ele demorou alguns anos para consolidar seu poder, de 1924 a 1928, porque aquela disputa idiota, vamos falar assim, entre o Stalin e o Trotsky, levando à morte do Trotsky, ele conseguiu amenizar os ânimos dentro do regime. E o Stalin abole a nova política econômica do Lenin e coloca em prática os planos quinquenais. O que quer dizer os planos quinquenais? É, é uma nova forma de tocar o barco da União Soviética. É uma nova política econômica, eu vou falar assim. Ele substituiu a nova política econômica por uma novíssima política econômica, que eram os planos. O que esses planos faziam? Os planos se resumiam basicamente em que ele criava um gigantesco programa de investimentos na indústria, além da compra de componentes agrícolas a preços baixos. Só que esses grandes investimentos na indústria, o dinheiro tinha que sair de algum lugar e saiu do bolso do trabalhador. Eles reduziram o salário dos trabalhadores para investir maciçamente na indústria, como se para o dinheiro circular e voltar para os trabalhadores. É um pouco controverso? Vamos falar assim, é um pouco controverso, porque um regime que foi feito dos trabalhadores para os trabalhadores não deveria
vamos falar assim, cortar salários para conseguir fazer os investimentos. Mas vamos falar assim que a burocratização ela atingiu tal forma que já não se viam só trabalhadores do governo. Existia a elite governamental e o proletariado. Só que esse gigantesco programa, ele surtiu efeito. Causou a planificação total da economia soviética, atingindo o ápice do socialismo dentro da União Soviética. E o que aconteceu? A indústria dentro da União Soviética se floresceu tanto, mas tanto, que ela teve uma industrialização muito rápida em um período muito curto de tempo. Vamos colocar aqui o plano quinquenal começou em 1928. Em 1940, a União Soviética já estava em força total para lutar contra a Alemanha numa guerra mundial. E lutar de igual para igual, a ponto de conseguir vencer batalhas, a ponto de exterminar uma frente inteira da Alemanha. Então, tipo, a gente pode perceber que esses planos tiveram efeito, tanto na indústria de bens duráveis, a gente tem que lembrar que primeiro se investiu na indústria pesada, siderurgia, metalurgia, tudo para produzir infraestrutura, produzir marinha, produzir é, arma, produzir, é, enfim, N produtos que usassem essas indústrias mais pesadas. E os bens de consumo ficaram um pouco mais de lado. Não vamos falar assim que não teve, tinha. Mas como o regime ele não pregava o materialismo, entre aspas, para se consumir, para se gerar lucro, essas coisas, essa indústria de bens de consumo foi deixada de lado. Então a indústria pesada teve esse investimento mais maciço. E, como eu tinha dito, no campo também houveram mudanças. No campo, os latifundiários, os donos de grandes proprietários de terra, foram eliminados. E as terras deles foram compartilhadas com os camponeses, instaurando a coletivização compulsória. Então, ou seja, a reforma agrária propriamente dita. E essa coletivização compulsória criou duas modalidades de exploração da agricultura: as sovkhozes e as kolkhozes. As sovkhozes eram fazendas estatais em que as produções eram direcionadas ao Estado e distribuição para a população, e as kolkhozes eram fazendas cooperativas que a produção era destinada à exportação, na maioria das vezes, para gerar lucro para o regime. Lembrando que as relações comerciais com outros estados era até que permitida, mas não em grande escala, vamos falar assim. Não era algo que hoje a gente vê, venda de commodities, etc e tal. Era uma coisa bem mais sutil, porque a comida era mais distribuída dentro da própria Rússia. Lembrando que eles estão em um regime comunista, gente. Sem querer ser estigmatizado. Então eles buscavam cuidar do seu povo antes de gerar o lucro. E por fim, chegamos nesse ponto em que a propriedade privada sumiu completamente e a economia havia sido totalmente planificada. Esse é o ápice da Revolução Bolchevique. E daqui para frente é só queda da União Soviética. Você vai ter o ápice na Guerra Fria, né? Com a disputa, com a dualidade, com a polarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. Mas com o governo do Stalin, que foi de 24 a 53, houve sim a consolidação da revolução. Eles conseguiram traçar a cortina de ferro com os outros países, consolidou a União Soviética dentro do cenário mundial e conseguiu criar o medo daquela ameaça vermelha surreal que as potências capitalistas tinham. Tanto que o Hitler ele ascende com o discurso de anticomunismo. Tanto que o Mussolini ascende com o discurso de anticomunismo dentro de seus próprios estados. Eles viam o comunismo como uma coisa pior do que o capitalismo dentro de seus estados. Eles viam uma tentativa, tipo, se eles se tornassem comunistas, eles viam uma tentativa da União Soviética de anexar aquele território e transformar a União Soviética dentro da cortina de ferro, vamos falar assim. Então, esses movimentos totalitaristas, eles vão ter o cunho anticomunista. Tanto que, como eu tinha dito na última aula, não vamos confundir, falar que o nazismo é de esquerda. O comunismo é de extrema esquerda. Como que o nazismo é de extrema esquerda se ele é anticomunista? Não tem jeito de estar no mesmo ponto da bússola sendo antagônicos. Então o comunismo ele está na extrema esquerda, mas o nazismo e o fascismo estão na extrema direita. Tanto que existem
cenários anticomunistas da, nos regimes totalitários. E como eu tinha dito, essa modernização da economia soviética em um curto espaço de tempo permitiu que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra Mundial com força total, podendo combater de igual para igual outras potências. Por exemplo, contra potências que haviam passado por, assim, combate de igual para igual, mas ele tinha mesmas forças que a Inglaterra, por exemplo, mesmo estando no mesmo lado, mas eles tinham poderio militar parecido com a Inglaterra, que tinha passado por uma industrialização há quase 2 séculos. E tinha passado pela Segunda Revolução Industrial, tinha tido potências neocoloniais, e a Rússia sozinha, isolada, em apenas nem 20 anos direito, conseguiu industrializar tão rapidamente a ponto de entrar de igual para igual numa guerra mundial. Os outros pontos da União Soviética eu vou tratar durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, sendo que a nossa próxima aula, que vai ser daqui 2 semanas, vai ser sobre o período entre guerras. A gente vai tratar um pouquinho sobre o pós-guerra, o pós-Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu. A gente vai estudar os Golden Twenties, que é o século dourado do capitalismo em 1920. A gente vai estudar como esse capitalismo caiu em 1929 e como essa crise do capitalismo, somada com as sanções do Tratado de Versalhes, levaram à crise generalizada na Europa, principalmente para a Alemanha e para a Itália, levando à ascensão dos estados totalitários dentro desse cenário europeu, colocando em voga o nazismo, o fascismo, e iniciando o processo de expansão da Alemanha, desrespeitando o Tratado de Versalhes. E esse desrespeito foi visto não foi visto, vamos falar assim, a Inglaterra e os outros estados colocaram a venda nos olhos e preferiram não ver o que estava vendo. Na hora que viu, a Alemanha já tinha extrapolado esse tratado e estava com um exército enorme, já tinha rompido várias sanções, inclusive número de soldados, quantidade de armamento, tipo de armamento e expansões. Então isso a gente vai ver durante a Segunda Guerra Mundial. E depois a gente vai ter uma aulinha sobre a Guerra Fria, que eu vou tratar de todo o processo, desde 1945 até 1990, desde a criação do Estado de Israel, desde o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, desde a corrida armamentista dentro da Guerra Fria, corrida do homem ao espaço, à Lua, as revoluções que existiam, a Revolução Cubana, essas coisas, a Revolução da Coreia, a Revolução da China. Eu vou tratar bem por cima com vocês, porque essa parte é mais para geografia. E em 1990 a gente trata sobre a queda da União Soviética com a queda do Muro de Berlim pelo governo de Mikhail Gorbachev. Muito obrigado, gente. Espero que vocês gostem da aula. A listinha de exercícios sobre a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa vai estar no Drive ao mesmo tempo que a aula for postada. E qualquer dúvida pode chamar lá no grupo da monitoria, que a gente está 100% do tempo com vocês, viu? Muito obrigado, até mais. Beijão para vocês.